E aí galerinha, bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. é... Bem-vindo a Sigma Engenharia. Eu sou engenheiro e vou começar a resolver algumas questões é, que eu... algumas questões sobre mecânica geral, né? Sobre estabilidade, sobre reações, reações de apoios, diagramas de momento, diagrama de forças cortantes, momentos fletores, né, o famoso deck DMF. É, Tem também o axial, mas farei no decorrer do passar dos dias aí, a, par, a partir dos pedidos de vocês, né, se for muito pedido, aí eu começo a fazer outros exemplos. Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, né? Só tem uma força atuando, é um apoio do primeiro gênero e do segundo, certo? A primeira dica que eu dou para vocês é ver as distâncias, se as distâncias elas estão em metro ou não, nesse caso aqui elas estão em milímetro, então recomendo a vocês a passar para metro, né? Milímetro para metro é só dividir por 1000, então se tem 250 milímetros seria igual a 250 metros, e aqui 0,8 metros, tá? Outra coisa, eu estou fazendo um teste porque eu não tenho algo para segurar, é, não tenho um suporte para segurar o celular para filmar eu resolvendo a questão. Mas se vocês não gostarem, eu posso, de eu resolvendo no Paint aqui, eu posso trazer exemplos resolvendo à mão mesmo. A primeira coisa que você deve fazer é representar as forças, né? Ou nomear os pontos que eles já estão nomeados, então a gente vai seguir essa adoção desse exemplo aqui. Eu gosto sempre de adotar as forças para cima, é um padrão meu. Deixa eu colocar no silencioso o celular, embora que o WhatsApp Web está aberto aqui no PC. Então, eu gosto sempre de adotar para cima as forças e eu gosto sempre de chamar de RA e RB. Reação em A, reação em B. Tem gente que adota YA, YB para dizer que é uma força vertical, né? Mas aí vai para cada um. Vai o gosto de cada um, como cada um se sentir confortável. A partir disso, o primeiro cálculo que você tem que fazer é o somatório das forças na verticais igual a zero, certo? Veja que eu adotei somatório das forças na verticais. Tem gente que faz somatório das forças em Y, né? Para supor que as forças estão atuando no eixo Y. É a mesma coisa, tudo está na vertical. A única coisa que vai mudar é a adoção que você faz aqui. Você deve sempre mostrar o que você está considerando positivo, né? Então eu sempre considero para cima positivo do somatório das forças. E as forças que vão atuar é essa de 24, como está para baixo aqui seria menos 24, mais RA que está para cima, certo? Mais RB, ok? Isso igual a zero. A partir disso aqui a gente tem que RA e RB, ou seja, RA mais RB é igual a 24. Tá negativo, vai passar para depois da igualdade positivo. Então temos aqui igual a 24 kN. Reserva essa informação aqui que a gente vai precisar. Agora o que a gente vai fazer é o cálculo do momento. Veja bem, uma experiência que eu tive como estudante, né? A minha professora na época de mecânica geral, né, que essa disciplina a gente viu em mecânica geral, eram muitas questões que ela fazia na prova. Por ser muitas questões, eram umas 10 questões para você resolver dentro de uma hora, tinha algumas questões que ela só pedia o cálculo e uma reação. Por exemplo, calcule a reação no ponto B, né, no apoio B. Então, um macetezinho é o seguinte, é você se pedir só em uma reação, você faz o momento na outra reação, que aí você descobre somente ela.
Por exemplo, vamos supor que aqui fosse uma questão que só queria saber a força em B. Então não precisaria nem fazer o somatório das forças nas verticais, era só fazer um momento em A que eu descobriria B. Que é como a gente vai fazer aqui. Eu gosto sempre de fazer um momento em A. É toda a força do hábito. Eu poderia fazer em B, daria a mesma coisa, mas é só força do hábito. Eu gosto de seguir a viga da esquerda para a direita. É um costume, entendeu? Então faria aqui, ó, o somatório do momento em A é igual a zero, sempre mostrando o sentido que você considera positivo. Aqui eu estou considerando horário positivo. Então a partir disso a gente tem o que atuando aqui? A gente tem o 24, né? Vezes o braço de alavanca, que muita gente conhece assim, né? Que é a distância até o ponto que eu estou calculando o momento, ou seja, até o ponto A, ou seja, seria menos 24. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, que eu usava muito quando eu tinha dificuldade de identificar o que estava horário e anti-horário. Era você imaginar uma caneta. Você imagina uma caneta. Ou então você, como vocês estão resolvendo o exercício, vocês peguem uma caneta na mão de vocês. Não teria como mostrar isso porque eu estou gravando a tela do meu PC. Mas aí vocês pensem uma caneta. O ponto que eu estou calculando o momento seria esse ponto aqui. Vocês apertam e deixam firme esse ponto da caneta, né? Que seria o ponto A. Vocês vão pegar com o dedo de vocês, fazer uma força no sentido que está a força de vocês na caneta. Prestem atenção, vocês concordam comigo que essa caneta, com essa força que você fez com o dedo, ela vai tender a girar nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário. Concordam comigo? Tipo, esse ponto aqui é fixo. Essa força aqui vai fazer com que a caneta gire assim, no sentido anti-horário, ou seja, um sentido oposto ao que eu escolhi. Então, por isso, esse 24 vai vir negativo mais uma vez para cá, menos 24 vezes a distância até o ponto que eu estou calculando no momento, ou seja, até o ponto RA. Lá vai eu querendo colocar o RA, ou seja, até a distância até o RA de 0,25. Perdão, gente. 0,25. O RA ele não vai entrar pelo simples fato de não ter distância. Ele entraria, mas entraria assim, ó, seria RA vezes 0. Que seria 0, colocando multiplicado por 0 é 0. Então a gente da engenharia não costuma nem colocar, entendeu? Mas vai do critério de vocês. Se quiser colocar, pode colocar. Agora, a outra força que está atuando é o RB, né? Adotando o mesmo sentido aqui, passando para a mesma explicação aqui da caneta, né? Supondo agora que a força não está mais atuando aqui, que seria exatamente como onde B está atuando ali, então eu estaria atuando nesse sentido, ó, nesse sentido da caneta ou da viga, mas para você que tem dificuldade de saber se está anti-horário ou horário, ou para você que erra o sinal, eu recomendo fazer isso. Prende novamente a caneta, né, a viga, use essa imaginação e lança uma força aqui. Se eu lançar essa força, tende a caneta a fazer isso aqui, ó, né, a girar nesse sentido. Ou seja, novamente no sentido anti-horário, no sentido oposto ao que eu escolhi. Então, mais uma vez, RB vai ser negativo. Seria RB vezes a distância, 0,8. Isso aqui tem que ser igual a zero. A partir disso aqui, a gente tem que RB seria igual a menos 24 vezes 0,25 dividido por 0,8. Por que menos 24? Porque os dois estão negativos. Tanto o RB como o 24 estão negativos. Então, se eu passar o 24 para depois da igualdade, 24 vezes 0,25, ele vai passar positivo, mas o RB está negativo. Então, eu teria que multiplicar por menos 1, que me daria nessa situação aqui. Menos 24 vezes 0,25 dividido por 0,8. Ou, então, eu só passaria o RB para depois da igualdade. Daria no mesmo. Deixa eu pegar a calculadora aqui e fazer esse cálculo aqui.
24 vezes 0,25 dividido por 0,8. Obtemos então o valor de 7,5 quilonewtons, só que negativo. O que isso implica? Implica que o valor que eu escolhi, o valor não, a direção da força que eu escolhi, né, que eu escolhi RB para cima, está, na verdade, errado. Que RB, né, que essa força de 7,5 está atuando para baixo. Então, quando apareceu o sinal negativo numa reação, no cálculo de uma reação, significa que como você adotou aquela força, na verdade ele está atuando no sentido contrário. Então, somente é isso que muda. Ó, achamos RB. Agora a gente vai voltar para o cálculo aqui do RA e o RB, que é igual a 24, né? Que a gente precisa agora achar RA, porque a gente já achou RB, certo? Quando eu gostava muito, quando eu estudava, eu gostava muito de trabalhar com momento, de fazer momentos. Então, por exemplo, como eu achava mais fácil, mas era porque era força do hábito. Eu fazia um momento em B, achava A, fazia um momento em A, achava B, não fazia o cálculo das forças. Mas eu vou fazer assim porque normalmente o pessoal acha mais fácil isso, entendeu? Então seria RA mais RB igual a 24. Quem é RB? 7,5. Então RA é igual a 7,5. Calma lá. RA 7,5 igual a 24. Porque eu não coloquei o sinal aqui, que eu vou trabalhar com vocês. Tem muita gente que já pega o 7,5 negativo aqui e passa para cá. É certo. Só que, tipo, se você for para explicar para uma pessoa, você explica o seguinte: você explica que esse 7,5 ele estará vindo para cá negativo pelo fato de que, na verdade, ele está atuando para baixo. E como eu adotei no somatório das forças verticais para cima positivo, então esse é o motivo dele vir negativo para cá. Não é só pelo simples fato de aqui ter dado negativo. Eu poderia muito bem apagar esse negativo aqui do 7,5 e só deixar essa força aqui. Estaria certo. Estaria correto. Voltando para cá, né? Então a partir disso a gente tem que RA vai ser igual a 24 mais 7,5. Correto? Então, RA vai ser igual a 30 e... Deixa eu fazer aqui a conta na calculadora. Seria 24 mais 7,5, 31,5. Isso, então RA é igual a 31,5 kilonewtons. Achamos o RA. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Certo. Então a gente achou RA, RB. Agora o que falta para a gente concluir a questão são os diagramas, certo? Eu gosto sempre, quando eu acho as reações, eu desenho novamente a viga, certo? Representa as forças, né? Tem uma força de 24 aqui. Aí tem uma distância de 0,25 e tem a força aqui do RA, que seria 31, né? 0,5. E 0,8 lá no final tem RB, que na verdade RB tá pra baixo, né? Mas a gente encontrou aqui, ó. Tá pra baixo, então seria 7,5. Olha só que bacana, velho. Que bacana. O deck é o diagrama mais fácil que tem, que é só você seguir as orientações da força. Então, aqui seria o nosso deck. Sempre coloquem a unidade, tá? Eu não sei se vocês são acostumados com isso, mas vocês sempre coloquem a unidade, kilonewton, né? Que é o diagrama de esforço cortante, é sempre em kilonewtons, newton. Enfim, coloque a unidade que a gente está trabalhando aqui em kilonewton, certo? Minha professora, se eu não colocasse a unidade, ela tiraria, se a questão valesse 2 pontos, ela tiraria 1 ponto só porque eu esqueci a unidade, certo? Tiraria metade da pontuação.
Então o deck é só seguir as forças. Tem uma força de 24 para baixo, 24. Não tem mais nenhuma força até a distância de 0,25, então mantenho constante até a distância de 0,25, onde vai ter uma distância, deixa eu mover aqui, pessoal, porque agora que eu vi que vai aumentar esse diagrama, né? Então, ó, seria 24, né? Seria aqui, ó, 24, certo? Isso, kilonewton, já especifiquei aqui. E nessa distância aqui de 1,25 tem um apoio, né? Que é a reação de 31,5 que a gente encontrou. Então seria 24 menos 31,5, que daria o nosso 7,5 aqui. Não é isso? É, 7,5. Certo? O deck, eu adoto e costumo adotar, acho que a maioria também, é negativo embaixo, tá? E positivo em cima. Então temos 7,5 positivo, onde ele vai continuar constante, que não tem mais nenhuma força no decorrer da nossa viga, até o final, que é ter mais uma distância de 7,5, onde ele vai zerar. Entendeu? Então aqui nesse apoio tem uma força de 7,5. Então tá feito o nosso deck. Falta agora só o DMF. O DMF, a gente só precisa, nesse exemplo, calcular o momento no ponto A, né? No ponto A aqui, na reação em A. A gente só precisa calcular nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque momento na extremidade aqui, nas extremidades, vai ser zero. Porque não tem nenhum momento, olha, prestem atenção no que eu vou dizer, não tem nenhum momento atuando lá, certo? Porque podem ter cargas de momento atuando numa viga, mas nesse caso específico não tem. Se tivesse um apoio do terceiro gênero, um engaste aí, então não seria zero, tá? Mas nesse caso vai ser zero na extremidade. Então eu só preciso calcular o momento em A, porque depois vai ser constante, que na viga, no decorrer da viga, só tem alteração no meio, porque as extremidades são zero, neste exemplo, tá? Então vamos fazer o seguinte, o momento em A, vamos calcular o momento em A, vai ser o que? Vai ser 24, tá? Ou seja, menos 24. Vou mostrar aqui a vocês como eu considero a conversão do momento para o diagrama. Essa é minha conversão. Se eu venho da esquerda para a direita, o que tiver no sentido horário ou comprimindo em cima, eu considero positivo. Se tiver comprimindo embaixo ou anti-horário, eu considero negativo. Se eu venho da direita para a esquerda, a mesma coisa. Por isso eu desenhei desta forma, entendeu? Então, partindo disso, né? Partindo dessa adoção, vindo da esquerda para a direita, ou seja, seria 24 vezes 0,25. Mas o que? Negativo. Porque está acontecendo o que na minha viga? Está comprimindo a minha viga na parte de baixo. Ou está fazendo uma rotação na minha vírgula no sentido anti-horário. Então isso aqui seria negativo. Então o meu momento em A, na verdade, seria 24. Deixa eu fazer aqui na calculadora, 24 vezes 0,25, que daria 6. Negativo, né? 6 kN por metro. Então esse seria o nosso momento em A, tá? Desenhando o nosso diagrama de momento fletor, o nosso deck, ele ficaria dessa forma. DMF, sempre colocando a unidade, kN por metro, certo? kN metro por metro, não, metro. Ele seria zero nessa extremidade e nessa outra e nesse outro ponto, né, que seria a 0,25,
seria a nossa reação, e seria esse momento que a gente calculou, ele teria 6 kN por metro. Por que eu fiz ele para cima? Isso é uma adoção que vários livros adotam e que minha professora também adotava. Se você está acostumado a desenhar para baixo, quando ele for negativo, fiquem ao critério de vocês. Mas no meu canal aqui vocês vão ver essa adoção. Quando for negativo, no DMF irei adotar para cima, tá? Então aqui seria até esse ponto. Agora eu apagarei porque não pode ter esse em deck, não pode ter essa linha. Eu só puxei essa linha para me auxiliar, porque senão eu estaria dizendo que aqui estaria zerando o DMF. Na verdade não é isso, né? Por ser, nesse exemplo específico, ela vai se manter constante até o final da viga. Porque no final da viga é zero e não tem mais nenhuma força no decorrer da viga. Então, sempre coloquem o sinal do seu diagrama para não confundir o seu professor, quem for corrigir sua prova, e sempre coloque sua força, que aqui é 6 kN por metro. Então, galerinha, esse exemplo chegou ao fim. Quem gostou, se inscreve no canal, deixa o like, manda para os amigos. Comentem aí o que vocês querem ver no canal e eu trarei mais vídeos futuramente, tá? Fique com Deus, boa sorte e bons estudos.